Boa noite, pessoal. Hoje estarei conversando com uma pessoa muito importante, é uma pessoa que eu aprendi muito no terceiro ano, que ele explicava super bem as matérias. Professor Paulo. Boa noite, Larissa. Posso falar? Eu que falo? Pode. Uhum. Eu sabia, estava tentando só um pouquinho aqui, que eu estou me organizando aqui. É que eu fiz uma confusão aqui, Lari. Peraí. Vai dar certo. Vamos ver se vai dar tudo certo. Ok. Desculpa, eu me organizando aqui também, porque às vezes a gente se enrola com essas coisas, né? Eu sou o professor Paulo Duarte, né? Eu sou professor de História, me formei em Pelotas ainda no século XX, né? Depois fiz mestrado na PUC Porto Alegre e vim morar aqui no sudoeste do Paraná lá por 2002, por aí, né? Trabalhei em algumas universidades aqui, né? E desde 2015, então, eu passei no concurso do Estado do Paraná e me tornei, então, professor do Paraná. Sempre, né, ao longo da minha história, eu sempre tive uma militância política muito forte, né, muito vinculada aos movimentos, principalmente os movimentos de professor que eu participei, né, mas também outros movimentos que eu acabava me identificando. Desde o Rio Grande do Sul, Lari, eu sou do PT, né, eu sou filiado do PT desde 1986, quando eu tinha 15 anos de idade, na verdade 87, né, e eu gosto muito de falar com vocês do movimento estudantil, porque a minha única militância orgânica no PT e minha única militância orgânica nos movimentos sociais foi no movimento estudantil secundarista lá em Caxias do Sul. Quando eu fui para a universidade, eu já estava meio cansado dos movimentos, aí fiquei lá no DCE, né, que era um espaço importante de movimento, mas não fui, aliás, nos DA, no Centro Acadêmico, né, de História, mas não fui para o diretório acadêmico, nunca tive uma militância mais orgânica na universidade. Então, minha militância de verdade é do movimento estudantil secundarista, né? Como quando tu era minha aluna, tu era uma secundarista, né? Eu não estou te ouvindo. Lari, eu não estou te ouvindo. Tá. Oi. Como que a juventude começou a se mobilizar? Larissa, a juventude, na verdade, se a gente olhar mente, ela sempre se mobilizou de alguma forma ou de outra, né? Muitas vezes a reboque de outros movimentos que não eram de juventude. Propriamente dita, pela primeira vez na história, acho que ela vai ter uma mobilização muito importante, nos anos 60. Tem um escritor carioca chamado Zuemir Aventura, que ele escreveu no final dos 90 um livro chamado o 1968, o ano que não terminou. E por que 1968 foi o livro dele? Porque o 1968, Larissa, é muito emblemático para a história da juventude, né? Por que ele é emblemático? Porque vários movimentos mundiais de juventude aconteceram em 68. Né? A gente teve, por exemplo, as manifestações do movimento estudantil na França, em 68, travou. Alô, está aí de volta? A gente teve... Laris, está aí? Câmera. Está aí? Eu tô com problema, né? Eu tô com problema na câmera. Mas pode tá ir falando. Eu posso continuar falando? Tá legal, então eu vou continuar falando. Então, sim. A gente teve o movimento estudantil francês, Eslováquia, teve um movimento chamado Primavera acho que é Primavera de 68, ou provavelmente Praga, alguma coisa assim, que foi um movimento muito importante, porque no mundo comunista, o único país que a juventude se rebelou mesmo foi na Tchecoslováquia.
porque como os direitos de organização e de protesto eram extremamente proibidos nos países dito comunista, o que aconteceu na Tchecoslováquia, né, é bastante exemplar. A gente teve aqui no Brasil também movimentos que ocorreu em 68, né, que a gente chama de a passeata dos 100 mil, né? Influenciou esses movimentos de juventude que ocorreram em 68 no mundo inteiro. A gente vinha depois da Segunda Guerra Mundial, Larissa, o mundo vinha numa perspectiva muito conservadora, uma perspectiva muito, assim, no linguajar da juventude, né, bastante careta, né? Então a juventude basicamente vivia naquela coisa assim, tipo, cresce, torna-se criança, torna adolescente, começa a trabalhar, casa, ter filho e vai morrer. Né? Então, é uma perspectiva linear de juventude, que era uma juventude muito conservadora. Principalmente os Estados Unidos tinha essa juventude conservadora. Né? Então, para além dessa questão do conservadorismo que tinha essa juventude, uma série de outras coisas de mobilizações dela vão começar a ocorrer nos anos 60, que vai fazer, então, que ela mude de perspectiva, né? Que pelo menos uma parte dela torne-se mais mobilizada, né? Comece a criar movimentos de contestação. Quais são os fatores mundiais, então, que fazem com que a juventude se mobilize globalmente no ano de 68? Uma primeira influência foi a música, né? Principalmente o rock and roll. Então, tu tem vários artistas importantes, né, revolucionários na música, que vão surgir nos anos 60. Nos Estados Unidos tem o Bob Dylan, por exemplo, né, e a Joan Baez, que vão criar uma música folk, né, uma música um pouco mais lenta, tocada, mas uma música de protesto. E a gente tem na Inglaterra várias bandas de rock, né, o Rolling Stones, principalmente os Beatles, mas outras também, que elas vão criar um novo perfil estético para a juventude, né? De ouvir um som mais alto, de ouvir um som de guitarra, de botar uma roupa, né, muito diferenciada. Tipo, eu digo para os meus alunos, principalmente para as minhas alunas hoje, se a gente hoje usa brinco, usa piercing, tem o cabelo colorido, usa roupa colorida, é mais leve esteticamente, é graças ao rock and roll e o movimento hippie, né, que criaram essa estética do vestir, né, que é bastante importante. No Brasil, a gente teve um movimento também que depois eu falo, mas eu vou citar ele agora, que foi o tropicalismo, né, que em alguns aspectos, principalmente no estético também, ele foi muito parecido com o movimento hippie. Depois tu tem ainda nos Estados Unidos, Larissa, os movimentos de direito civil, principalmente o movimento negro, que nos anos 60 vai ter uma mobilização muito forte lá, né, a partir de suas duas lideranças que pensavam muito opostas uma da outra. Um é o Martin Luther King, que morre assassinado em 68, né, que era uma liderança negra, era um pastor, e acreditava que deveria haver uma aproximação entre brancos e negros. Né? Ele tem aquele famoso discurso dele, Eu Tenho um Sonho, né, que é um discurso que ele fez nos Estados Unidos e que está disponibilizado no YouTube, eu acho, que exatamente diz, né, o sonho dele, entre os sonhos dele, é ver uma criança negra de mão dada com uma criança branca. Tu tem, então, também o Malcolm X, né? O Malcolm X já é uma outra característica do movimento negro, né? Que era um movimento negro que se colocava em confronto com a polícia e com a sociedade branca. Né, o Malcolm X, que também vai ser assassinado, vai acabar criando os Panteras Negras, né, que é um movimento negro radical que achava que não poderia haver conciliação entre negros e brancos. A Guerra do Vietnã, que era uma estupidez, quer dizer, os Estados Unidos vai invadir o Vietnã, um país pobre desse tamanho, né, única e exclusivamente por um discurso ideológico. Então, a Guerra do Vietnã, assim, ela mencionou muito o movimento hippie, e a Guerra do Vietnã, ela deu um dos slogans do movimento hippie, que é a paz, o amor, né? Mas o primeiro slogan era a paz. E foi a Guerra do Vietnã que fez com que a juventude americana começasse a se rebelar, né, contra aquela sociedade conservadora, que além de conservadora,
seus filhos para a guerra, e principalmente os filhos pobres negros, né? E também, Larissa, uma contestação dos dois sistemas que estavam ali na guerra, né? O sistema capitalista, que era o sistema que realmente, esses movimentos que surgiram eram todos anticapitalistas, né? Todos que questionavam esse sistema, mas essa juventude, o que ela tem de novo, Lari, é que ela não vai só questionar o capitalismo, ela vai questionar também o comunismo, né? O comunismo real. Porque se o capitalismo tinha um problema de desigualdade social, de exploração e de opressão, o comunismo também tinha, né? Principalmente quando a gente fala das liberdades individuais, liberdades de expressão. Quer dizer, os países comunistas não permitiam isso de forma alguma, né? Então, essa juventude que se rebelou também, ela se colocou contra esse comunismo, né, que a gente diz de comunismo real, que era um comunismo que não era adequado para os interesses deles, né? Eu acho que eu fico por aqui para falar isso, mas é mais ou menos esses movimentos internacionais que vão surgir com essas influências, né, do movimento hippie, do movimento negro, da Guerra do Vietnã. E por que elas vão ocorrer, Lari, para concluir essa conversa inicial? Eles vão ocorrer porque a juventude tem muito anseio de mudar a sua vida cotidiana, porque a sua vida cotidiana era muito conservadora, estafante, chata, entendeu? E aí os caras começam a querer mudar seu cotidiano, começam a ter uma vida em que eles sejam mais protagonistas, em que a juventude consiga ter os seus anseios também atingidos pela sociedade. Também pelos direitos de liberdade e, por fim, Larissa, pelo direito ao prazer. E quando eu digo o direito ao prazer, nós temos o segundo dedo do movimento hippie, que é o amor, paz e amor. Né? E o prazer ele aparece muito em voga, não só por causa do rock and roll e dessa liberdade de movimento da juventude, mas também por causa da pílula anticoncepcional que surge nessa época. E a pílula anticoncepcional permite à mulher e à mulher jovem 3 coisas que antes não permitia. Primeiro, ela escolher quantos filhos vai ter. Né? Se a gente lembrar aqui na nossa região, as avós nossas tinham uma penca de filho, né? Com a pílula anticoncepcional, vai poder escolher quantos filhos vai poder ter. Segundo, quando vai ter filhos e se vai ter filhos. Né? Então, isso também dá à mulher a liberdade de saber, de poder pensar em outras coisas que não só na procriação. Pensar em estudar, pensar em trabalhar, pensar em participar da vida política, da vida pública, da vida social, né? Que com muitos filhos atrapalhava esse movimento. Então, a mulher começa a ter mais liberdade para isso. E o terceiro fator é sexual mesmo, né? Quer dizer, o único que era permitido a ideia de prazer sexual era o homem. Quando a mulher tem a pílula anticoncepcional, não vai mais fazer sexo só para reproduzir, entendeu? Mas ela vai fazer o sexo por prazer também. Né? Então, o prazer, a liberdade sexual, a liberação sexual da mulher, né, vai ocorrer também nessa época, pelo menos da mulher da classe média. Que a mulher operária, na verdade, ela já tinha uma liberdade sexual não aceita pelo Estado burguês, mas vivida no cotidiano dela há muito tempo. Mas a mulher de classe média, ela vai ter mais liberdade sexual a partir dos anos 60. É por isso que o Zulmir Aventura diz 1968, o ano que não terminou. Por que não terminou? Porque a gente hoje sofre diretamente a juventude, todas as pessoas que passaram por essa fase da vida, né, sofreram as influências que esses movimentos de contestação de 68 provocaram na mudança do mundo. Então, como que a juventude se mobilizou depois da ditadura? Então, aí tu traz um pouco para o Brasil isso, né, Lari? No Brasil, a partir de 64, tu tem a ditadura militar. E aí, no início da ditadura, ainda há um resquício de liberdade, né? E o último suspiro de liberdade política no Brasil vai ser nos anos 60, né? Que vai ocorrer um grande movimento aqui chamado a Passeata dos 100 mil, né? Que aconteceu o seguinte: os estudantes da Universidade do Rio de Janeiro estavam largando panfleteando no restaurante Calabouço, que era o restaurante, o RU, né, o restaurante universitário. E nesse panfletear chegou a polícia
e ela matou um desses meninos, né, que se chama Edson Luiz. Há vários centros acadêmicos, vários grêmios estudantis que têm o nome de Edson Luiz em homenagem a ele, né? E aí o Edson Luiz morreu e isso causou uma revolta, uma comoção, né? Tinha se mobilizado bastante nessa época, mas aí aproximar diante dele não só os estudantes, mas também trabalhadores, artistas, enfim. E aí eles organizam uma passeata, chamada Passeata dos 100 mil. Né? Muitos artistas do tropicalismo, por exemplo, o Chico Buarque, apesar que o Chico não era do tropicalismo, né? Mas o Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, toda essa galera da MPB participou dessa passeata. Essa passeata foi duramente reprimida, né? E depois, eu acho que foi em outubro daquele ano, a UNE tentou fazer um congresso estudantil, né? Lá em Biúna, um congresso clandestino. Mas a UNE foi meio assim, ingênua, né? Porque ela quis fazer um congresso clandestino que tinha mais de 1.000 participantes. Como é que tu vai garantir a clandestinidade de 1.000 participantes? Aí ocorreu o quê? A UNE movimentou esse congresso e aí a polícia invadiu o Congresso, prendeu líderes estudantis, né? A gente tinha o Valdemir Palmeira, que era um líder estudantil muito importante, depois se tornou um grande intelectual de esquerda no Brasil. A gente tinha o Zé Dirceu, que era da UNE, eu acho que o Zé Serra também foi da UNE, não sei se nessa época, mas foi da UNE também, então tinha bastante líderes políticos que depois vão despontar no Brasil, que eram da UNE. E aí foram presos, né? Foi a primeira vez que a repressão pegou de sério o movimento estudantil. E logo depois disso, Larissa, aí o presidente Costa e Silva, que era o presidente do Brasil naquela época, o que ele faz? Ele cria o ato institucional número 5, que a gente conhece ele por AI-5. Esse ato foi o pior de todos os atos institucionais da ditadura militar, porque ele fechou o parlamento, ele fechou os movimentos sociais, ele proibiu mobilização, ele prendeu o político, ele exilou artistas e políticos, e ele deu origem a talvez a parte mais trágica da ditadura militar, que foi a tortura. Né? Esse período, então, é quando as pessoas começam a ser presas, começam a ser torturadas, e parte do movimento social, o que vai acontecer com essa juventude aí? Parte dessa juventude militava nos partidos de esquerda. Essa juventude vai para a clandestinidade. Né? Então, ela vai para a luta armada, ela crê que a luta armada é uma possibilidade de derrotar o sistema da ditadura militar. Parte da juventude é presa, outra parte da juventude é exilada, por exemplo, o Caetano e o Gilberto Gil são exilados na Inglaterra, e ainda parte da juventude é morta pela ditadura militar, é morta. Né? Quase todas, Larice, aquelas pessoas que foram presas, torturadas, mortas e exiladas na ditadura militar, uma grande porção delas não tinha mais 25 anos de idade, entendeu? Então eram jovens, né? Que resistiram à ditadura militar e que acabaram sendo presos e mortos. Além desses jovens, tu tinha também alguns movimentos culturais interessantes aqui, se me permitiu falar mais 2 minutinhos disso. Um é o movimento tropicalista, né, que vai surgir em 68, a partir de um disco chamado Tropicália. Então, muitos artistas também, tipo Rita Lee, Os Mutantes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Benjó, Jorge Maltner, né, grandes artistas da música popular brasileira, vão nascer com o tropicalismo, que é, na verdade, assim, de um lado, ele tem a influência do movimento hippie, e influência da própria onda musical que está rolando lá na Europa, principalmente dos Beatles. Mas, de outro lado, o tropicalismo também tem influência da Semana de Arte Moderna. Em que sentido? No sentido de trazer para nós, né, para a cultura brasileira, trazer questões da identidade nacional. Né? A forma de vestir, a forma de falar, o conteúdo das músicas. Né? Então, tenta aproximar o que estava rolando lá fora com essa coisa de tentar reconstituir a nossa identidade nacional. Mais um minuto, então, que eu te pedi 2 para isso, mais um para isso. Nos anos 70 é engraçado,
Lari, porque como esses artistas mais engajados foram presos, começa a surgir uma nova onda de artistas, né? E tem uma música muito de protesto, mas eles são muito hips, né? Eles são muito, assim, desligados da política, porque eles não podem participar da política, né? Então, a grande contribuição deles para a nossa cultura, além da beleza das letras de música, é também a contestação, não mais do ponto de vista política engajada, né? Política partidária, política sistemática, mas a contestação pelo comportamento, né? Que essa juventude tinha um comportamento muito careta, tinha um comportamento muito conservador, né? E aí, quem que surge aí, para a gente citar os nomes? O Raul Seixas, né? O Belchior, os Secos e Molhados, o Zé Ramalho, o Alceu Valença. Então, veja, é uma galera muito bacana da música brasileira, né? Que, além de outros, né? Que surge nessa época, não mais como um movimento de contestação, né? Um movimento político, porque não pode, esses foram presos, né? Mas um movimento de contestação cultural, comportamental, né? Tem até um deles que dizia assim, que era muito importante, ele dizia assim a letra: tá me achando com cara de Loki, bicho? Eu sou maluco velho e não tenho nada a ver com isso. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele sabe que a ditadura existe, né? E que ele está aqui no Brasil, sabe que tem gente igual a ele que está preso lá no exterior ou que morreu, né? Mas não é porque ele está aqui que ele tem alguma coisa a ver com essa ditadura. Então, ele prefere viver a vida, né? Uma vida mais andeja, uma vida mais caminhada, uma vida mais hippie, do que aceitar esse sistema como ele está colocado para eles, que era para a juventude, obviamente, um sistema muito opressor. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte, né, na tua opinião, será que esse ditadura, nós corremos risco de voltar com o governo Bolsonaro? Lari, eu acho que a gente precisa aí falar não de juventude, mas falar de democracia. A democracia no Brasil, além de ela ser muito jovem, ela é muito frágil, né? Vamos lembrar, por exemplo, que quando aconteceu a proclamação da República no Brasil, os primeiros 2 governos da República, os primeiros 2 presidentes da República foram militares, né? Tanto Deodoro da Fonseca quanto o Marechal Floriano foram militares. E durante a República Velha toda, a gente teve governo muito autoritário, pouca participação política, né? O processo eleitoral era basicamente censitário e era aberto, então tinha uma lista que tu ia lá e votava, e aí tinha o que a gente chama de voto a cabresto, né? O controle do voto, o coronel controlava quem votava quem e quem votava em quem, então, na verdade, não teve democracia. Na época do Getúlio Vargas, os 15 primeiros anos do Getúlio, da era Vargas, né, o Getúlio não feito, né, ou seja, ele fez um golpe, alguns dizem que é revolução, outros dizem que é golpe, ele fez um golpe em 30, né, acabou com a República Velha, em 34 ele se tornou um governo constitucional pelo voto dos deputados só, e em 37, quando ia ter eleição no Brasil, ele deu um golpe, né, uma ditadura, e aí a gente tem a época da ditadura Vargas, de 37 a 45. Pensando na democracia, Lari, ainda, do ponto de vista dos movimentos sociais, desde a República Velha, os movimentos sociais têm sido historicamente massacrados pelo Estado brasileiro, né? Vamos lembrar de 2, assim, só para 3, para a gente entender o que eu estou falando, né? O primeiro qual é? É o movimento de Canudos, que era liderado por um padre caboclo, né? Um padre que também não tinha muita relação com o clero, né? Era um padre de uma religião católica bastante popular, que era aceita pela religião oficial, e os Canudos foram destruídos completamente pelo exército brasileiro. Aqui no sul do Brasil, a mesma coisa. Teve contestado aqui perto onde a gente mora, que o contestado também.
foi completamente, o movimento contestado foi completamente destruído pelo exército brasileiro. Então, também do ponto de vista dos movimentos sociais, sempre houve uma repressão muito grande durante a República. Então, tu vê, onde é que a gente vai experimentar um pouquinho de democracia, Larissa? Em 1946 até 1964. A gente vai experimentar um pouquinho de democracia. E olha, quando o Getúlio morreu em 54, a situação estava muito muito complicada, assim, quer dizer, os militares já tinham quase assumido o poder. A morte do Getúlio retardou por 10 anos o poder dos militares, mas aí em 64 não teve jeito, né? Pulando de lá para cá, Lari, eu acho que o presidente que nós temos no Brasil hoje, ele o tempo inteiro coloca em risco a democracia. O tempo inteiro, por quê? Porque os governos eleitos hoje, eles têm que governar dentro de uma perspectiva do Estado democrático do direito. Aonde está escrito as características do Estado democrático de direito? Na Constituição brasileira. Né? Lá diz exatamente o que o presidente pode e não pode fazer. Lá diz exatamente quais são as salvaguardas da nação que o presidente tem que fazer. Né? Entre elas está lá, garantir a soberania, né, garantir a dignidade humana, garantir a saúde, garantir a educação, né? E o que a gente percebe no governo Bolsonaro? Primeiro, do ponto de vista da saúde e da educação, um caos completo, né? Em plena pandemia, a gente tem um militar, né, e um conjunto de pessoas que trabalham no Ministério da Saúde que não é médico. Né? Então, o governo Bolsonaro vem negligenciando a pandemia desde que ela aconteceu. Né? Na educação é terrível, a gente já está, eu acho, terceiro ou quarto ministro da educação. A educação é a coisa mais importante que tem na Constituição desse país. Né? O Fundeb estava para ser votado ali, que é o dinheiro que é investido na educação, que patrocina a educação, e o governo, em última hora, foi lá no parlamento para tentar mudar as regras do Fundeb para tirar dinheiro de educação para botar outra coisa. E veja, nem foi o ministro da Educação que foi lá negociar, foi o ministro da Economia. Então, há um desprestígio total na educação e na saúde do Brasil nesse momento, e na saúde isso é caótico, porque a gente tem quase 100 mil pessoas mortas. Paralelo a isso, a gente vê diariamente, Larissa, o governo tentando desqualificar a democracia, né? Chamando os seus eleitores a pedir o fechamento do parlamento, a pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né? Fazendo atos assim ilícitos em relação a isso, né? A gente vê um governo de fake news, um governo que nasceu nas fake news, que sobrevive nas fake news e que agora, conforme a reportagem que a gente viu no Fantástico, domingo, né, o núcleo que produzia essas fake news trabalhava dentro do governo. Né? Também saiu ontem na revista Piauí, ou essa semana na revista Piauí, uma reportagem que no dia 22 de maio, o Bolsonaro colocou em pauta, na discussão lá no Palácio do Planalto, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Olha o quanto isso é perigoso, Larissa. Olha o quanto isso é perigoso. E eu estou falando só no institucional. Se tu voltar de novo, fazer o paralelo com os movimentos sociais, nunca morreu tanta liderança dos movimentos sociais, principalmente do campo, principalmente dos índios, principalmente naqueles que vivem na região amazônica, como agora. Nunca morreu tanta gente como agora. Nunca teve gente tão perseguida como agora. O Estado brasileiro tem nas suas costas a conta da morte da Marielle, que não foi resolvida. E é uma morte política. O Estado tem que resolver essa morte. Quem matou Marielle? Entendeu? Então, na verdade, sim, a resposta para ti é sim. A nossa democracia ela está muito em risco. Né? Ela nem consegue nem ser protocolar mais, de tão em risco que ela está. Né? E aí a gente precisa, de alguma forma, se mobilizar e se organizar, Larissa, em movimentos sociais, mas também em partidos de oposição, tanto para a gente resistir a esse ataque à democracia e aos nossos direitos sociais, né? Como também para propor para a sociedade novos instrumentos e novas formas de governar,
né, que mantém aquela tradição do PT, ou seja, de governar para os que mais precisam, de governar para os pobres, de governar para a juventude, de governar para as mulheres, de governar para os negros, de governar para os trabalhadores, de governar para a agricultura familiar, mas também novas formas de fazer política que oxigenem a democracia, quer dizer, que dê de novo mais plenitude, mais diversidade à democracia. Então, assim, né, a gente vê que esse presidente é movido ao ódio, e a gente está vendo, eu não sei se o professor acompanhou a campanha da Natura, com a Tami lá, o que tem gente que coloca ódio em cima, gente, isso não tem, é pessoa igual nós, não... Por que tanto ódio? E é o presidente da República que coloca isso na cabeça do pessoal. Tá ouvindo? Salvou os dois. Então, a gente tem alguns problemas sobre isso que precisam ser pensados. Um é aquilo que eu falei anteriormente, a fake news, né? Porque a fake news, por que ela é fake news? Porque é uma notícia falsa. Mas não é uma notícia falsa qualquer. É uma notícia falsa, ou que mente alguma coisa que o governo fez e não fez, ou que atinge a reputação de uma pessoa, ou que atinge os valores de pessoas e de grupos que não são igual aos valores conservadores que estão ali, ou que atinge as pessoas da diversidade, negros, mulheres, gays, esse processo todo. Por isso que é uma fake news, né? E por isso que a fake news é o principal instrumento de ódio. Então, a gente precisa pensar duas coisas sobre isso. Primeiro, sobre as fake news. A gente precisa saber quem financia elas, porque aí pode ter o tal crime, entendeu? Financiar com dinheiro de Caixa 2, financiar com dinheiro público, financiar com dinheiro de lavagem. Então, a gente precisa saber quem financia. Precisa prender quem faz as fake news. Precisa fechar esses Twitters, esses Instagrams, esses Faces que são de fake news, porque isso distribui o ódio. E outra coisa, Lari, eu acho que a gente está falando de juventude, né? Eu acho que os nossos candidatos da juventude e os nossos projetos de juventude, tanto dos candidatos do PT, da majoritária, a prefeita e a vice, como dos vereadores do PT, tem que estar em pauta as questões da juventude, né? De duas formas. Na primeira forma, nessa questão que você está falando, do respeito à diversidade. Galera, a diversidade, primeiro que ela sempre existiu, né? Em todo momento da história do Brasil e da história mundial sempre existiu a diversidade. Seja ela sexual, seja ela religiosa, sempre existiu. Segundo, a gente precisa, o que os direitos humanos dizem? Eles dizem mais ou menos assim, ó, a gente precisa ter igualdade no direito, né, para ter diversidade na vida. Né? Se eu e tu somos mulher, tu é mulher e eu sou homem, Larissa, e tu não a mesma igualdade que eu, né? O que acontece na vida? A gente não consegue ser o que a gente quer ser, o que a gente sonha ser, o que a gente deseja ser. Por quê? Porque vai ter uma série de instrumentos governamentais que vai emperrar você disso, entendeu? Então, na verdade, a gente precisa garantir a igualdade em lei para ter justamente a diversidade no modo de viver. E isso significa o quê, Lari? Significa, eu como professor sei disso muito bem, tu como estudante também sabe, que na escola, por exemplo, que para mim é um lugar da diversidade, né, a escola tem de tudo que tem na sociedade. Tem pessoas heterossexuais, tem pessoas homossexuais, tem pessoas ricas, tem pessoas pobres, tem pessoas negras, tem pessoas brancas, tem pessoas doentes, tem de tudo. Né? Então, a escola é o local da diversidade. E a escola, talvez, seja o local da gente aprender uma palavra importante que eu acho, que é tolerância. Respeito. Respeitar o outro como o outro é. Entendeu? Se o cara é teu amigo e o cara é gay, qual que é o problema?
A não ser que tu esteja afim de se relacionar com o cara, que também não é problema nenhum. Entendeu? Se o cara é teu amigo, ou a menina é tua amiga, e é cega, qual que é o problema? E é negro, qual que é o problema? Por que que a nossa estética, por que que o nosso físico, né, se apresenta primeiro do que nós somos? Né? Mas eu acho, Larissa, voltando para a questão da política, que essas questões que a gente está colocando aqui tem que entrar nos programas e nas propostas dos candidatos. Na majoritária, nas propostas de candidatos para a juventude e para a cultura. E nos vereadores que representem. Entendeu? A gente precisa de vereadoras, mulheres, não que sejam mulheres por ter nascido mulheres, mas que represente a causa de mulheres, vereadoras feministas, com projeto. A gente precisa de candidato vereador jovem, não ganhar voto porque é jovem, mas porque na pauta de campanha dele tem uma série de questões relacionadas às questões da juventude. Entendeu, Lara? E aqui também, onde a gente mora, além da questão da diversidade sexual, da diversidade étnico, enfim, além dessas diversidades, a gente tem que pensar também, Larissa, e olhar quais as características da nossa juventude aqui. Como é que ela é? Como é que ela pensa? Como é que ela vive? Quais são as demandas da juventude relacionadas em lazer, trabalho, educação? Né? Um problema gravíssimo que tem em toda a região aqui, a juventude forma no terceiro ano, tem onde trabalhar. Os postos de trabalho são poucos, são ruins e os salários são baixos, entendeu? Então, óbvio que a gente tem que no seu contexto global, as questões que estão falando de diversidade, mas também a gente tem que olhar para a juventude no contexto local. Ela sofre com as questões de diversidade, sofre, né? Porque aqui tem gay também, porque aqui tem negro, porque aqui tem mulher, e esses caras, essas identidades aí sofrem muito preconceito. E preciso, mas também porque, além dessas demandas, a gente tem demandas muito específicas locais da juventude. A gente tem uma juventude muito característica aqui, Larissa, que é a juventude agrícola. A juventude que trabalha no campo. A juventude que tem que ir embora. A mulher do campo, Lari. Sabe? A menina geralmente no campo, quando casa, não ganha um pouco de terra. O menino ganha, a menina não ganha. Né? Aí a menina às vezes fica ali, não trabalha, não ganha dinheiro, não consegue viver, ela gosta de viver no campo, mas ela vai fazer o quê? Vai para a cidade, porque ela vai ter que ganhar, ela vai ter que viver uma certa dignidade, entendeu? Então a gente tem que olhar as coisas dos direitos humanos, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Mas a gente tem, do ponto de vista do programa, do ponto de vista do ponto de candidaturas representativas, a gente precisa candidaturas que olhem para a juventude, que esteja lá no seu programinha, a hora que vai apresentar para a população o que vai fazer, o que está propondo fazer, questões da juventude. E como é que vai ter questões da juventude? Discutindo com a juventude. Por outra forma, eu vou deixar aqui da tua pergunta de novo, mas assim, vou largar a coisa. Como a gente precisa pensar, Larissa, da organização da juventude. Por onde a juventude pode se organizar também. Então, acho que ficou tudo mais claro, minhas dúvidas, e a gente está chegando ao fim dessa live. Queria agradecer ao professor Paulo. Ele me deu aula em 2018 e foi uma honra ter recebido conselhos dele. Ele é um ótimo professor. Então, obrigado, professor, por ter cedido esse espaço para a gente debater um pouquinho sobre a juventude. Tá, eu tenho quanto tempo para falar ainda? Pode falar mais um pouco. Tá, eu vou falar mais uns 2, 3 minutinhos, então, tá? Primeiro eu quero falar sobre a organização. A juventude ela precisa se organizar. Teve um problema muito grave aqui no Paraná, que foi em 2008, o Requião criou um projeto chamado Grêmio, acho que era Grêmio Livre, que é sobre os grêmios estudantis.
esse projeto simplesmente engessou os grêmios estudantis. Os grêmios estudantis das escolas públicas do sudoeste do Paraná, eles são mais mando de leite de direção e de coordenação do que grêmio que vai atuar nas lutas do movimento estudantil. Quando eu fui de grêmio estudantil, inclusive fui expulso de 4 escolas por causa disso, o movimento estudantil era autônomo. Então, o movimento estudantil nas escolas, através dos grêmios estudantis, eles precisam ser autônomos. Eles não podem nem ser atrelados à direção, nem ser atrelados às coordenações de escola, porque senão eles não cumprem a sua função histórica, que é justamente de angariar as lutas da juventude. Quero também lembrar que em 2016, aqui no Paraná e no sudoeste do Paraná, a gente teve as ocupações da escola. A escola onde eu trabalhava aqui em Realeza, ela ficou 15 dias fechada, ocupada pelos estudantes. As ocupações foram extremamente importantes em todos os sentidos. No primeiro sentido, que foi uma nova forma de organização dos estudantes. Geralmente, inclusive quando eu participava do movimento estudantil nos anos 80, a ideia era ir para a rua, protestar na rua. O que os estudantes em 2016 fizeram? Ocuparam o seu espaço de vivência, que era a escola. Né? E não ocuparam a escola para quebrar ela ou para depredar a escola. Ocuparam a escola porque ali era o espaço de produção de conhecimento, de vivência deles, e era aquele espaço que estava sendo colocado em perigo pelo governo federal. Mais do que isso, ao ocupar as escolas, os estudantes, de certa forma, apresentaram para nós, de forma embrionária, uma nova maneira de gestar a escola, né? Que era uma maneira mais participativa, de verdade participativa, né? Os estudantes organizavam as discussões na escola, muitos debates eram feitos fora da escola, fora da sala de aula, né? Os estudantes fizeram uma série de discussões que as disciplinas nunca contemplaram no seu funcionamento. Portanto, além de criar uma nova forma de ocupação de protesto, eles também mostraram para nós que é possível a gente criar novas pedagogias, novas didáticas, novas formas de relação nossa com a escola. E quando eu digo nossa, eu digo deles, dos professores, da família, de todos aqueles que circulam por ali. Essas ocupações também deram aos jovens que organizaram, que participaram dela, Larissa, uma experiência de vida que eles nunca vão esquecer. Aqueles jovens nunca mais serão os mesmos, entendeu? Porque eles experienciaram uma prática de saber e uma prática pedagógica que a tradicional e formal nunca vai ensinar para eles. As ocupações mostram que, apesar do engessamento, apesar das dificuldades de organização, os estudantes, a juventude ainda pode se mobilizar. A gente tem a juventude aqui no sudoeste do Paraná, que se organizava muito por intermédio da igreja católica, né? E eu acho que a gente, e essa juventude também perdeu esse espaço de organização na igreja católica, e acho que a gente precisa, então, Larissa, para vocês aí de Planalto, para os jovens daqui de Realeza, criar coletivos de juventude. Coletivos que tenham pauta, coletivos que tenham discussão, coletivos que intervenham junto aos poderes instituídos no município, quando o município vai fazer leis, coletivos que proponham para os municípios leis em prol da juventude, coisa básica, desde rampa de skate para quem anda, né, até festivais de músicas e coisas importantes para os jovens, né, e coletivos que em épocas eleitorais, Larissa, intervenham na política, apresente seus candidatos, entendeu? Então, assim, eu tenho dito por onde eu ando, agora na campanha política, né? Por onde eu ando, eu tenho dito para os jovens, se filiem nos partidos políticos. Mas não só se filiem, militam nos partidos políticos, né? Tenham, enquanto jovem, a causa da juventude a sua causa. Se organize em torno dessa causa, se mobilize em torno dessa causa. E é isso que faz muito bem, Larissa. Né? Você tem feito um movimento simples, mas muito importante, que são essas lives. Tem trazido gente muito bacana aqui para falar nas lives, eu tenho observado isso, e eu acho isso, eu vou usar uma palavra subjetiva para dizer isso, eu acho isso muito lindo, sabe? Acho que tu tem que fazer isso, e mais do que isso, Lari, eu vou te falar, não vou falar, vou ficar quieto, mas eu acho que tem que fazer isso, sabe, Lari? Acho que tem que fazer isso e tem que mobilizar a juventude. E tem que dizer que a juventude tem que disputar Grêmio Estudantil, e quando ganhar Grêmio Estudantil, tem que dizer para o diretor da escola, meu amigo, o Grêmio não é da escola, o Grêmio é nosso. Né? A mesma coisa nas universidades, criar
isso. Então, eu queria, espero que muito espacialmente, aí, enfim, mas espero que eu tenha contribuído um pouco. E assim, nós temos um momento eleitoral e nós temos uma live do PT. Então, eu quero dizer aqui a todos e todas que apoiem as candidaturas do PT por onde elas existirem, porque as candidaturas do PT, elas são muito diferentes das candidaturas tradicionais. E é óbvio que o PT teve alguns problemas, a gente sabe que teve, mas o PT que eu me agarro, né, e o PT que eu construo, é o PT que tem uma coisa que vai ficar guardada para sempre na história do Brasil. É um PT que tem como defesa os interesses dos mais pobres, das mulheres, dos jovens, dos trabalhadores agrícolas, enfim, dos trabalhadores urbanos. Então, votem votem não é a palavra adequada, né? Apoiem as nossas candidaturas do PT para o Paraná Fora, aqui em Realeza, em Planalto. Construam candidaturas abertas, mas por ter na sua plataforma questões voltadas à causa feminista, à causa da mulher, questões voltadas à causa da juventude. Não só a juventude urbana, mas também a juventude rural, porque a gente vive uma sociedade que tem núcleos urbanos, mas que ela é muito dependente da economia da agricultura. Certo? Obrigado. Obrigado a todos que assistiram, né, que irão assistir. Estamos sempre à disposição. Verdade. Obrigada a todos que participaram. Alguns comentários eu vou depois respondendo, porque me deixa meio... Então, queria agradecer e dar uma boa noite para todos.